Senhora presidente, senadora Ana Amélia, senhoras e senhores senadores, eu gostaria hoje de abordar aqui alguns temas, fazer alguns registros e, preliminarmente, eu gostaria de abordar um tema que está trazendo uma certa inquietação no setor rural brasileiro. Todos nós sabemos da importância que o agronegócio tem para o país. Desenvolve um papel estratégico no desenvolvimento econômico e social da nossa nação. Sobretudo porque ele é extremamente significativo. Ele representa praticamente 25% do nosso produto interno bruto, mais de 40% das nossas exportações e mais de 30% da nossa força de trabalho. Isso por si só, senadora Ana Amélia, Vossa Excelência, que presidiu tão bem a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária no período anterior, conhece essa situação melhor do que todos nós, certamente, aqui no Senado Federal. Acontece, presidente e senhoras e senhores senadores, que no dia 30 de março agora, de 2017, próximo passado, a Suprema Corte do nosso país julgou, apreciou pela constitucionalidade a cobrança do Fundo Rural. Eu não quero aqui discorrer sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal. Decisão judicial é inquestionável, sobretudo aquela proferida pela nossa maior Corte de Justiça. Mas sim, quero abordar aqui as consequências delas decorrentes. Essa decisão pode chegar a um passivo no setor rural brasileiro a cerca de 50 bilhões de reais, o que, na minha opinião, é muito sério, está trazendo uma inquietação muito grande, principalmente aos pequenos e os médios produtores rurais, cujas consequências são até imprevisíveis, porque sinto nele, senador Requião, um misto de revolta e indignação com relação a esse assunto, que vinha sob júdice há muito tempo e que agora, de certa forma, com a decisão da constitucionalidade, criou um certo imbróglio cujas consequências são extremamente preocupantes. Se a base de cálculo do Fundo Rural, do setor rural, dos produtores rurais, melhor dizendo, fosse a base de cálculo estabelecida tal qual no setor urbano, nas empresas privadas, que fossem feitas pela folha de pagamento, esse valor seria, no mínimo, poderia chegar, senador Roberto Requião, até 10 vezes menos o valor a ser recolhido pelo Fundo Rural dos produtores rurais brasileiros. Acontece que essa situação, ela se complicou substancialmente com essa decisão, com esse processo que estava sob júdice. E como o processo estava sob júdice, alguns produtores rurais, senadora Ana Amélia, depositaram em juízo, outros pagaram e outros deixaram de pagar. Então, veja só as consequências dessa decisão. Primeira consequência, existe hoje depositado judicialmente recursos oriundos do recolhimento do Fundo Rural dos pequenos e médios produtores rurais na ordem de 20 bilhões de reais. Ora, no momento em que o país se encontra numa crise dessa sem precedente econômica e política, que a gente tem discutido isso sistematicamente aqui, evidente que isso salta os olhos do governo para que esse recurso possa ser ingressado no Tesouro Nacional para diminuir o déficit que nós temos hoje, que é um rombo que ultrapassa os 180 bilhões de reais. Mas acontece que tem aqueles que deixaram de pagar. E eles certamente serão chamados a recolher esse tributo, esse imposto, com base nos 5 anos anteriores, o que vão ficar certamente muitos produtores rurais inadimplentes numa situação dramática. E outros que recolheram
ficam extremamente prejudicados com essa, recolheram e aí, pela constitucionalidade, recolheram e estão livres, vamos dizer assim, das consequências que... Mas é realmente injusto, quer dizer, uns depositaram em juízo, outros não recolheram e outros recolheram. É aquela tal negócio do bom pagador e etc., aqueles que não acham justo, porque a base de cálculo é uma base de cálculo que era questionável, a própria Suprema Corte tinha um entendimento pela inconstitucionalidade preliminar desse assunto e que, lamentavelmente, ocorreu isso e dentro disso, essas consequências. Bem, agora, quais são os caminhos que nós teríamos para enfrentar esse grande problema que temos pela frente? Poderíamos elaborar e decidir aqui e votar aqui um projeto de resolução. Aliás, diga-se de passagem, a senadora Cátia Abreu entrou com um projeto de resolução para retirar do ordenamento jurídico a norma, e que, dessa forma, poderia nós termos um desfecho diferente dessa questão. Acontece que, mesmo que seja um projeto de resolução, temos um longo caminho pela frente. Qual seria a outra alternativa? E o que é mais importante, o produtor rural, ele não se nega a pagar, ele quer pagar, mas ele quer pagar um valor justo, que tem uma isonomia. Ele não quer pagar mais do que os outros entes econômicos da sociedade pagam, e que recolhe pela folha de pagamento, enquanto que o produtor rural, o pequeno e o médio, sobretudo, que são os mais prejudicados, recolhem sobre o faturamento, sobre a produção de tudo que é produzido. Ora, se, inclusive, nós tivemos uma safra que cresceu 20% nesse momento, todo esse excesso de produção, esse esforço que os produtores rurais brasileiros fizeram, cai por terra em função da dívida que eles vão acumular em função da necessidade de ter que recolher o fundo rural. Bem, a outra questão seria uma medida provisória, um projeto de lei de iniciativa do Executivo, porque trata-se de receita, trata-se de renúncia de receita, e esse disciplinamento de todo esse processo e de suas consequências deveria ser feito de forma equilibrada, racional, para não mexer num setor que vem dando certo no nosso país. As formas de cobranças, ficar bem estabelecido, que seja pelo faturamento, mas que seja uma alíquota justa, ou que seja pela folha de pagamento, assim como é com as outras atividades privadas do país, e disciplinar essas questões que, de certa forma, agora precisam de um entendimento entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo para estabelecer a tão sonhada segurança jurídica e, sobretudo, um valor justo, e que isso possa restabelecer a paz no campo e a paz social, que, pelo que eu percebo, o agronegócio está mobilizado. E tanto está mobilizado que já foi marcado para o dia 3 agora de maio, uma terça-feira, uma audiência pública conjunta no plenário aqui, Petrônio Portela, entre o Senado e a Câmara dos Deputados, para discutir numa ampla audiência pública essa questão que eu julgo extremamente relevante para o país. E nós temos, senador Requião, o senhor que foi do Executivo, eu também fui, muitas vezes nós temos uns certos cacuete de mexer naquilo que está dando certo. E de, ao invés de nós arrumarmos aquilo que vem produzindo e vem colaborando com o Brasil e com a economia, nós acabamos atrapalhando. Eu, muitas vezes, recebi algumas comitivas do setor produtivo e, invariavelmente, me pediam que, se o poder público não atrapalhasse, já estava bom,
pois parece que agora a burocracia vem aumentando, vem se ampliando, e ao invés de nós contribuirmos para racionalizar a produção, o emprego, a renda, nós estamos contribuindo para mais burocracia e mais dificuldade. Precisamos sim, na minha opinião, proteger e amparar nesse momento difícil que vive os produtores rurais brasileiros, sobretudo os médios e pequenos, dessa situação dramática que acabou sendo envolvido esse setor. E temos aqui, certamente, o dever e a obrigação de ajudar o governo federal a encontrar uma solução que seja a melhor possível, tanto para o governo federal quanto para os produtores rurais brasileiros. Mais duas questões que eu quero abordar aqui de forma muito rápida e objetiva é que eu dei entrada nessa casa num projeto de lei que pretende antecipar os feriados para as segundas-feiras, cujo objetivo desse projeto evidentemente, criar um novo desenho dos feriados brasileiros. Porque os feriados no meio de semana, na minha opinião, e na opinião de alguns consultores que acabei abordando, ele desestrutura a economia, desorganiza a produção, inviabiliza, sobretudo, o turismo de pequenos trechos e de pequenas localidades, certamente diminui a nossa atividade econômica, o que nós não desejamos, bem como a produtividade das nossas empresas. Esse projeto de lei, ele visa adiantar, como eu falei, para as segundas-feiras, e não estão inclusos nessa minha propostas, os feriados de natureza consolidadas, nacionais, como o 1º do ano, Natal, Dia da Independência, Corpus Christi e assim por diante. Mas o excessivo número de feriados leva a uma drástica redução dos dias úteis destinados à produção e comercialização dos bens e dos serviços. Antecipar os feriados para as segundas-feiras tem o objetivo de minimizar os danos causados ao funcionamento das empresas, dos empregos e dos trabalhadores e, sobretudo, a arrecadação dos governos em todos os entes federados, né? E assim, esse projeto já recebeu um parecer do senador Hélio José, e o parlamentar, inclusive, defende que o projeto também pode estimular o turismo e ajudar a economia do país. A possibilidade de se emendar os feriados no fim de semana fomentará as pequenas viagens e a prática das atividades culturais e desportivas e de lazer no nosso país. Outra questão que eu queria abordar, que está me chamando muita atenção, é a questão relacionada, em função ainda desse pequeno tempo que tenho, relacionada, sobretudo, à segurança pública do nosso país. A preocupação com o aumento da violência. Nada nos toca mais do que a violência, sobretudo aquela praticada pelos nossos jovens, pelos nossos adolescentes, que hoje, sem oportunidade, tem aumentado de forma substancial os homicídios nas grandes cidades brasileiras. Florianópolis e Joinville, os homicídios cresceram vertiginosamente, uma coisa impressionante se compararmos o ano passado com o início desse ano. E isso tem uma explicação sociológica, porque nós estamos vivendo num país de desempregados. Nós estamos com mais de 13 milhões de desempregados, mais de 8 milhões de subempregados e mais de uma grande parcela da população que ganha apenas salário mínimo. Então, nós temos cerca de 50% da população brasileira, ou seja, cerca de 100 milhões de brasileiros que hoje estão desempregados, subempregados ou que ganham salários mínimos. Aí está a explicação para isso. Os nossos jovens, eles não têm mais oportunidade de trabalho. Não tendo mais oportunidade de trabalho, vão para onde? Vão para a droga.
Da droga vão para onde? Vão para o tráfico. Do tráfico vão para onde? Ou para a cadeia ou para o cemitério. Onde se explica, de certa forma, que o maior número de homicídios que vem acontecendo nas grandes cidades está relacionado às pessoas, aos jovens que vão de 18 a 25 anos. O que é muito grave. Nós estamos ceifando toda uma geração por falta de oportunidade. Por isso nós precisamos aqui buscar fazer todo o esforço necessário para que o Brasil possa voltar a crescer, se desenvolver, porque os empregos só vão crescer com o crescimento do país. Nós temos que valorizar o setor produtivo brasileiro, os nossos empresários, porque emprego, já disse aqui, não nasce em árvores. Nós precisamos ampliar os nossos esforços, nós precisamos diminuir as tensões, buscar um entendimento nacional, esquecer as divergências políticas e partidárias para encontrar o caminho de forma mais rápida do que está acontecendo hoje, diminuindo os juros reais hoje estão em torno de 6% ou 7%, quando na verdade eu sempre questionei aqui que os juros altos tinham razão de ser na medida que a inflação precisava ser controlada. Ora, hoje, nós, que é o povo brasileiro, tem oportunidade para consumo, o consumo está diminuindo, mas a economia, mesmo assim, com isso tudo, dá sinais de reação. E nós precisamos incentivar isso, porque só através do crescimento econômico nós temos condições de gerar as oportunidades e os empregos necessários para que o Brasil possa avançar e construir o tão sonhado bem-estar social que nós desejamos para as nossas famílias e para os nossos jovens que hoje estão sem oportunidade. Era isso, senhora presidente. Muito obrigado pela sua atenção.